Uma jovem enfermeira arriscou a vida ao tomar uma bala para um fuzileiro naval americano. 24 horas mais tarde, ela recebeu uma notícia chocante. Convite presidencial. Foi um convite tranquilo. Tarde de terça-feira em Washington, D.C. Um dia daqueles em que a vida pulsava com tranquilidade. Previsibilidade. Apenas a alguns quarteirões de hospital local, Amélia Torre saiu pela entrada de funcionários. E contra a brisa. Ela esticou os seus braços para dentro. Uma pausa. Finalmente, Amélia tinha 22 anos, era enfermeira registrada e tinha visto sua cota de emergências, quebrada ossos e esperança de recuperação. Mas certo agora, ela era apenas mais uma funcionária da prefeitura. Uma pausa para o almoço. Ela dirigiu-se para uma loja Target próxima, na esperança de pegar um refrigerante e clarear a mente antes dela próximo turno. Ainda em seu hospital azul. De uniforme cirúrgico, com seu crachá de identificação cuidadosamente preso em seu peito, Amélia caminhou através do portas de correr da loja. Lá dentro, tudo parecia normal, calmo. Uma mãe passou com sua filha pequena em sua cadeira de rodas, sem dar as boas-vindas. Carrinhos. 2 adolescentes riam perto do corredor de salgadinhos. Ela foi até o refrigerador no fundo da loja e ela pegou seu suco de limão favorito e lima. Refrigerante. Assim que ela abriu o copo na porta, algo ou alguém a pegou. Óleo. A poucos corredores de distância estava um homem alto em um uniforme militar impecavelmente ajustado uniforme. Bem apessoado, de ombros largos, e calmo, ele ficou de pé em frente a uma prateleira de suprimentos de primeiros socorros. Sua presença era impressionante. A camuflagem impecável, a postura, a presença inconfundível de alguém que tinha visto o dever de perto, um fuzileiro naval. Algo nele a fazia lembrar dela. De seu pai, que havia servido no Ela serviu na Marinha por quase 2 décadas. Ela sorriu. Falou baixinho para si mesma. O fuzileiro naval parecia concentrada, alheia ao olhar dela, calmamente comparando os objetos em suas mãos. Ela pegou sua bebida, fechou-a com a tampa e começou caminhando em direção ao caixa. Sua mente vagou por um instante. Imaginando onde ele poderia estar lotado, se ele estivesse de licença, ou simplesmente aproveitando itens essenciais para uma pausa como a dela. E foi então que aconteceu. O zumbido baixo da loja tudo se estilhaçou num instante. As portas duplas da Target explodiram. Abre com um estrondo violento. Gritos. E rompeu. Um segurança da loja estava já de joelhos, tremendo com os seus mãos erguidas em sinal de rendição. 2 homens invadiram o local, ambos mascarados, ambos carregando armas, olhos arregalados e erráticos como animais encurralados. Sua entrada não era o resultado de um plano. Foi um caos. Eles agarram desesperadamente por algo que eles achavam que podiam controlar. Um deles gritou ordens. O outro correu para o caixa e bateu com a arma na balcão, exigindo dinheiro. Clientes gritaram. As prateleiras tombaram quando as pessoas se atiraram. Para se proteger. Amélia congelou, seu coração batendo tão forte que quase abafava o som. Os gritos. Mas então chegou o momento. Tudo ficou mais lento. O atirador no registro parou, seus olhos fixos em algo ou alguém. O fuzileiro naval, ainda de uniforme, ainda composta, ainda de pé. Era como se o tempo tivesse parado. O segundo atirador, agora visivelmente em pânico, perceberam o que estavam olhando. Um soldado, um oficial militar treinado.
O ameaça de retaliação, de controle escapando, de repente tornou-se real para eles. Sem pensar, o ladrão ele levantou a arma. O cano estava apontado diretamente na área marítima. Era tudo instinto. Amélia não pensou. Ela não calculou o risco. Ela ponderou suas opções. Ela se mudou. Com ela a bebida ainda na mão e o eco do gritaram ameaças em seus ouvidos, e ela deu um passo à frente. Avançar o suficiente para interceptar o mira dos ladrões. Seu corpo se contorceu quase como se impulsionado por algo maior do que medo ou razão. O fuzileiro naval se virou. Tarde demais para reagir. E nisso o batimento cardíaco, aquele lampejo de um segundo entre o terror e a ação, a arma descarregado. O som ecoou como o trovão. As prateleiras tilintavam. Um bebê chorou. Ao longe. As pessoas gritavam. Amélia caiu. A garrafa de refrigerante rolou dela. Mão e girou pelo chão antes parando embaixo de uma prateleira de doces. Seu uniforme azul já não estava mais impecável. Ela desabou perto do corredor da frente. Imóvel. Tudo ficou parado. O fuzileiro naval, agora totalmente alerta, avançou com um bote. Gritos irromperam quando os funcionários da loja bateram. O alarme silencioso. Os ladrões entraram em pânico. Quem atirou olhou em choque. Percebendo o que acabará de acontecer. A visão de Amélia no chão, imóvel, o congelou tempo suficiente para o fuzileiro naval encurtar a distância. Em um trem veloz. Em movimento, o capitão Ryan Hale o derrubou. O chão. O outro homem fugiu, mas não foram longe. A polícia já estava no local. Rota e ele foi detido do lado de fora minutos depois. De volta ao interior, a cena foi um caos. Os paramédicos correram para lá. O fuzileiro naval ajoelhou-se ao lado de Amélia, verificando seu pulso. Falando com ela, mesmo que ela não pudesse resposta. Sua voz era baixa e firme. Fique comigo. Você está bem. Isso ajuda aqui. Os olhos de Amélia piscaram brevemente, apenas o suficiente para ver o rosto do fuzileiro naval. Apenas o suficiente para saber que ela não havia morrido. E então escuridão. A loja foi esvaziada. Os clientes foram escoltados para fora. Declarações das imagens foram retiradas. As imagens foram revistas novamente. E de novo. Equipes de reportagem chegaram. O que eles? Ser capturado não era apenas um crime. Era heroísmo. Foi altruísmo. Foi um jovem enfermeira que num piscar de olhos optou por proteger um estranho sem um pensando bem. Ao cair da noite, o nome dela já era a tendência. Enfermeira de Washington, fuzileiro naval com escudo em assalto a alvo. Herói uniformes cirúrgicos. As imagens mostraram tudo. Sua presença discreta no corredor de bebidas, o olhar para o mar, o súbito tempestade de violência, e o momento em que ela se colocou entre o perigo e o dever. Ainda não sabia, mas a nação estava assistindo. E isso foi apenas o começo. O mundo exterior havia entrado em erupção. Com ruído. Helicópteros pairavam no ar. Acima, havia vans de notícias enfileiradas na rua. Os repórteres seguravam os microfones com força e observou as lentes da câmera com prática urgência. Estamos aqui, ao vivo, do lado de fora. Hospital Geral de Washington, onde o jovem enfermeira aclamada como heroína permanece em estado crítico.
Mas dentro do quarto 409, estava tudo em silêncio. O bip de um monitor cardíaco ofereceu o único ritmo, suave e constante. Uma cortina balançou delicadamente. No fluxo de ar proveniente da saída de ventilação do teto, a luz de uma lâmpada próxima se espalhava pelo ambiente. Lençóis brancos e nítidos e levemente refletidos fora da linha 4 que serpenteava até um pulso pálido. Amélia Torres deitada imóvel. Ela estava cercada por máquinas e conversas sussurradas. As enfermeiras entravam e saíam como sussurros. Ajustar fluidos, verificar estatísticas, atualizações de gráficos. Os médicos murmuravam em o corredor. Palavras como estável, reflexos responsivos, e ela está lutando, entrando e saindo do alcance da audição. Mas dentro da sala, o tempo parecia ter desacelerado. O fôlego de um homem. O capitão Ryan Hale estava sentado ao lado da cama dela, ainda vestido com as roupas dele. Uniforme, o mesmo manchado com a sangue do incidente no Target loja. Ele não havia mudado. Ele não tinha comeu. Ele não tinha ido embora. Sua postura era linha reta militar. No entanto, o cansaço em seus olhos denunciavam as horas que haviam passado. Passou. A mãe dele nunca se separou dela. Em vezes seu polegar traçava pequenos movimentos lentos círculos no dorso da palma da mão dela. Um movimento de aterramento como uma corda ele recusou-se a soltar. Ele se inclinou para a frente. Mais perto agora, falando em voz tão baixa não era para mais ninguém. Você não precisava ter feito isso, sussurrou ele. Mas você fez isso. Você se colocou na frente de um cara, você nem sabia. Isso não é algo que vou esquecer. Não hoje. Não. Sempre. Sua respiração era suave e regular, auxiliado pela cânula de oxigênio repousando suavemente abaixo do nariz dela. Os médicos a sedaram logo no início do choque. E a dor controlada sob observação rigorosa. Mas todos concordaram em uma coisa. A de Amélia. A condição estava melhorando. Era apenas uma questão de tempo. Ryan olhou para ela. Ele voltou a colocar a mão na mão. Notou a pequena mancha de tinta. Mancha perto da junta do dedo dela, provavelmente de anotar observações sobre o paciente no início do processo dia. Que dia comum, pensou ele. Apenas um enfermeiro em pausa. E agora todo o país estava à espera que ela acordasse. Pela janela, além das persianas, o mundo inteiro estava em polvorosa. Repórteres estavam ao vivo. A hora. Hashtags com o nome dela eram tendências em todas as plataformas. Foto dela de uniforme médico tirada das redes sociais. A mídia agora estava estampada na televisão. Telas. Novos segmentos intitulados A enfermeira quem salvou um fuzileiro naval foi exibido de costa a costa. Costa. Dentro do quarto 409, Ryan mal conseguia ver. Ele percebeu. Ele se lembrou do momento em que a primeira vez que a vi foi quando ela estendeu a mão para pegar uma bebida, chamando sua atenção com um olhar suave e breve. Ela sorriu. Ela não sabia quem ele era. Não precisava. E, no entanto, quando o perigo surgiu, assim que a situação se desdobrou, ela não hesitou. Não por um instante. Segundo. Ele balançou a cabeça lentamente, a memória se repetia como um filme. Ele não conseguia desligar a arma, o som, o caos.
Então silêncio seguido do insuportável momento em que o corpo dela atingiu o chão. Ele nunca tinha corrido tão rápido, e ele nunca sentiu-se ainda mais impotente. E agora aqui está ela. Era, dormir, curar, um milagre com um pulso. Uma enfermeira entrou silenciosamente, dando Ryan lançou-lhe um olhar amável, mas preocupado. Capitão Hale, temos lençóis limpos. E vamos verificar os sinais vitais. Você está fiquei à vontade para ficar, mas talvez precisemos de você. Dê um passo para trás por um instante. Ele assentiu com a cabeça. Ele se levantou com relutância. Como a enfermeira verificou os monitores de Amélia, ele caminhava lentamente de um lado para o outro no canto da sala. Suas botas faziam um baque suave no piso estéril. Chão. Minutos se passaram, talvez mais. Quando a enfermeira finalmente saiu. Sorriu. Continua estável. Sem regressão. Sinceramente, ela é forte. Ele ofereceu ela retribuiu com um leve sorriso. Ela sempre era assim. Ele voltou para o lado dela, retomando o seu. Vigília silenciosa. O hospital havia concedido ele recebeu a indenização depois que ficou claro que ele não era apenas um transeunte. A notícia se espalhou. Rapidamente percebeu que o homem que ela havia salvado era um capitão da marinha condecorado. Mas mesmo que ele era um estranho sem título, Ryan sabia que ele ainda estaria lá. Ele não podia. Vá embora. Não dela. Não depois disso. Momento. Ele sentou-se mais uma vez e se inclinou feche de novo. Você é muito importante. Agora, disse ele suavemente. Você deveria ver o que está acontecendo lá fora. Tem um cara do Canal 9, que basicamente está acampado. Lá fora, no estacionamento. Algum senador tuitou sobre você. E eu acho que ele deu uma risadinha discreta. Acho que alguém fez página de fãs. Ele fez uma pausa. Eu a estava procurando. Rosto. Sua testa estava relaxada. Seus lábios ligeiramente entreabertos durante o sono. Havia paz mesmo na inconsciência. Ryan baixou ainda mais a voz, um sussurro destinado apenas a ela. Mas nenhum deles isso é o que importa agora. O que importa é que você volte. Você ainda não terminou. Amélia. Nem perto. O tempo passou. De forma diferente no quarto. O sol se pôs. Mais abaixo, do lado de fora. Em algum lugar lá embaixo no corredor, uma enfermeira trocou de turno. Um código. Foi chamado 3 andares acima, mas o quarto era o 409. Permaneceram imóveis, silenciosos, suspensos. E então, sem aviso, seus dedos ele se contraiu. Ryan prendeu a respiração. Inclinou-se para frente, sem ter certeza se havia imaginado aquilo. Mas então aconteceu de novo. A mão dela. Levemente, sutilmente se moveu contra o seu Amélia. Sua voz era firme, mas urgente agora. Ei, Amélia. Suas pálpebras tremulou. As máquinas emitiram um pequeno bip. Mais rápido. O monitor cardíaco manteve o ritmo. Um pouco mais rápido agora. A cabeça dela se moveu. Apenas uma fração. Vamos lá, é só isso, ele sussurrou, com o coração acelerado. Você é certo. Você está aqui. Os olhos dela se abriram. Ligeiramente, piscando contra a superfície macia luz do quarto. Confuso, grogue,
mais viva, ela olhou fixamente por um momento, sua visão ainda focada, o borrão de um uniforme, o calor de uma mão na dela. E então eu sou o rosto do Capitão Rei, o suavizou. Sua voz falhou. Você é de volta, disse ele gentilmente, sorrindo pela primeira vez em horas. Lágrimas brotaram em seus olhos. Mas ele não os deixou cair. Em vez disso, ele apertou um pouco a mão dela. Mais apertada. Amélia piscou novamente, desta vez. Mais atenta. Seus lábios se moveram. Nenhum som. Mas o reconhecimento estava lá. Os médicos correram para o local assim que os sinais vitais começaram a subir. As enfermeiras pediram atualizações. O corredor lá fora fervilhava de movimento. Mas lá dentro, naquela sala, só uma coisa importava. Ela abriu os olhos. E o mundo, observando atentamente, respirou fundo de repente novamente. Do lado de fora do quarto silencioso do hospital, onde Amélia Torres se recuperava, o mundo havia entrado em erupção numa tempestade de manchetes. Flashes de câmeras e transmissões ao vivo. Atualizações. O que havia começado como uma rotina pausa numa terça-feira tranquila transformou-se agora em uma história nacional, uma que todos televisão, tablet e talk show era ansiosa para contar. Poucas horas depois do incidente, a aplicação da lei em todo Washington DC mobilizou-se como um relógio. As imagens de vigilância da Target, a loja, havia capturado tudo em detalhes nítidos. Clareza. 2 homens mascarados invadindo entrada, armas em punho, clientes mergulhando ao chão. Então chegou o momento em que corações paralisados em todo o país. Uma jovem enfermeira. E uniformes hospitalares avançando para a frente proteger um fuzileiro naval em meio ao tiroteio ensurdecedor que se seguiu. Era irrefutável e desencadeou uma onda de emoções em todo o país. As imagens se espalharam como fogo em palha seca. Os apresentadores de telejornal reprisaram o vídeo em um loop. Cada quadro é analisado com urgência. Observem com atenção, diziam eles, com voz tensa. Com emoção. Este é o segundo exato. Amélia se colocou entre o fuzileiro naval e o cano de uma arma carregada. Painelistas usou palavras como bravura instintiva, puro sacrifício e coragem americana. Da noite para o dia, Amélia Torres se tornou um nome conhecido por todos. Enquanto isso, a policiais vasculharam as ruas com missão única, encontrar os 2 homens. Responsável. Gorjetas generosas. Uma loja, um funcionário de um posto de gasolina próximo relatou 2 homens frenéticos comprando bebidas energéticas e curativos tarde da noite. Vigilância e imagens da área confirmaram isso. Eram eles. Mais tarde, um motorista de táxi relatou. Deixando 2 passageiros nervosos em um hotel decadente a apenas 20 minutos de centro da cidade. Ao meio-dia do dia seguinte, um SWAT equipe cercou o prédio. Sala 14, empoeirado e mal iluminado, era o último lugar. Os ladrões respiram ar de graça. A porta foi arrombada. Não havia nada. Confronto dramático. Nenhum tiro foi disparado, apenas 2 homens dominados por um crime que eles não esperavam que viralizasse. Deu cara feia. Deitaram-se num tapete barato de motel e preso no local. Em todo o estado de Washington, o alívio se espalhou como uma brisa por toda parte. Cidade. A justiça foi rápida e pública. Voltar no hospital, Amélia permaneceu a centro tranquilo de um furacão. Embora ainda em recuperação,
ela havia sido transferida para uma suíte privativa longe da mídia frenesi e agora permanentemente estacionado do lado de fora os portões do hospital. Balões e cartões. Chegaram às dezenas. Crianças de uma escola primária local enviou desenhos pelo correio. Da enfermeira Amélia em pé na frente de uma bandeira americana, seus braços estendidos como um escudo. E a cada poucas horas, alguém novo bateu à porta dela. Quarto com algo para dar. Biscoitos, bilhetes de agradecimento, flores, até mesmo um colcha costurada à mão feita por um grupo de veteranos. Mas não foram os presentes que ela ficou impressionada. Foi a magnitude. A enfermeira trouxe uma televisão. À tarde, e foi então que ela viu. O rosto dela estampou as manchetes dos noticiários. Ela piscou incrédula, com a mão no chão. Parando diante da bandeja de comida do hospital. Na tela, os repórteres estavam transmitindo ao vivo dos degraus do hospital, narrando cada desenvolvimento como se fosse notícia de última hora. Amélia Torres, uma enfermeira de 26 anos, está sendo chamado de herói nacional após arremessar ela mesma na frente de um fuzileiro naval durante um assalto que deu errado ontem em Washington, D.C. tarde. Seus olhos se arregalaram quando a tela corta para videoclipes dela em ação. Imagens da câmera de segurança em câmera lenta. Para baixo, com zoom, narrada como se ela fazia parte de um documentário. Ela se voltou para a enfermeira que estava ao lado dela. Isso é eu, disse ela suavemente, quase insegura. As palavras. Na verdade, sou eu, a enfermeira sorriu gentilmente. Sim, e o mundo está de olho, querida. Nos programas matinais, os apresentadores enxugaram as lágrimas. Nas redes sociais, hashtags como #HeróiScrubs, #AméliaForte e #verdadeiro termo herói foi um dos assuntos mais comentados por 48 horas seguidas. Um tweet popular dizia, ela não tinha uma arma. Ela não tinha treinamento. Ela tinha coração e agiu. É isso. Como são os heróis? No final daquela noite, uma declaração formal partiu da Casa Branca. Câmara. O presidente dos Estados Unidos. Os estados reconhecem o extraordinário a bravura da enfermeira Amélia Torres. As ações representam os mais altos ideais de coragem e sacrifício. Estendemos a nossa profunda gratidão e apoio inabalável. Durante sua recuperação, a nação se solidariza com ela. A Amélia encarou as palavras em a tela da televisão, sem saber se deve chorar, rir ou protegê-la. Rosto. O presidente, o de verdade. Presidente, tinha dito o nome dela. Ela não era buscando reconhecimento ao dar um passo para frente. Ela não estava pensando em medalhas ou manchetes. Ela não estava pensando de jeito nenhum, apenas fazendo o que parecia certo em aquele momento congelado em que a vida parou respiração. Mas agora o país inteiro estava respirando novamente, e todos estavam dizendo o nome dela com reverência. O hospital emitiu seu próprio comunicado, elogiando-a não apenas como uma mulher corajosa, civil, mas como enfermeira com uma longa história de compaixão e profissionalismo. Ex-pacientes ligaram para compartilhar histórias. Uma senhora idosa relatou como Amélia havia ficado com ela. Ela passava do seu turno só para ajudá-la a pentear o cabelo. E ajudá-la a deitar na cama. Outra pessoa disse como Amélia havia se sentado com seu jovem filho e cantava canções de ninar durante uma rodada dolorosa de tratamento. Ela se tornou uma heroína em um único instante. Ela tinha. Sempre foi um. Capitão Ryan Hale, que ainda a visitava diariamente,
foi solicitado aparecem em diversos veículos de comunicação. Em todos na entrevista, ele disse a mesma coisa. Ela não salvou um fuzileiro naval naquele dia. Ela salvou uma vida. Uma vida humana. E ela conseguiu. Sem piscar. Dentro do quarto 312, Amélia segurava um controle remoto em uma das mãos, zapeando pelos canais como um âncora de notícias depois que outra lhe disse história. Cada uma adicionou uma nova camada narrativa. Uma ex-enfermeira militar. Chamaram-na de símbolo nacional resiliência. Uma organização de veteranos prometeram homenageá-la em seu próximo evento. Convenção Nacional. Até mesmo o prefeito de Washington, D.C. declarou um dia em toda a cidade. Em nome dela. Mas nada disso parecia real. O que parecia real eram as cartas. Dezenas delas empilhadas ordenadamente sobre a mesa de cabeceira. Cartas de crianças que queriam ser enfermeiras. Desde pequenas. Quem disse que ela era corajosa? De estranhos. Que disseram ter chorado assistindo a imagens. De soldados que serviram em zonas de guerra confessando como sua coragem lembrou-lhes dos seus próprios entes queridos de volta para casa. Amélia não sabia o que fazer, ela não esperava nada disso. Ela acabou de se lembrar do homem no uniforme, o jeito que o coração dela parou quando a arma foi erguida, e o silêncio que se seguiu o tiro. Agora, aquele silêncio foram substituídas por um coro de vozes agradecendo-lhe, celebrando-a, honrando a ela. A justiça havia sido feita. Mas mais, e mais importante, algo no coração de o país se agitou, e isso aconteceu. Começou com ela. O sol mal tinha nascido. Subiu acima do horizonte de Washington, espalhando um dourado suave por todo o hospital janelas, quando algo extraordinário aconteceu. As enfermeiras estavam andando por aí suas rotinas, verificando silenciosamente pacientes, trocando suaves cumprimentos matinais saudações. O noticiário ainda estava sendo transmitido. Uma televisão sem som no canto de o quarto de Amélia. As manchetes ainda rolavam. Na tela, o nome dela ainda estava lá. Piscando no painel como se pertencesse a ele, a uma figura pública, não a uma enfermeira que tinha simplesmente saído para comprar um refrigerante há 2 dias. Atrás. Dentro do quarto, Amélia estava apoiada ligeiramente encostada em um travesseiro, ainda fraca, mas melhorando. Seus olhos tinham uma tonalidade escura. Círculos abaixo deles, mas eles eram agora está mais claro, mais presente. A dor era suportável. O choque, nem tanto. Ela estava terminando de comer gelatina quando ela notou a mudança de energia do lado de fora dela. Quarto. Não era barulhento, mas algo sobre a tensão no corredor. Maneira como as pessoas diminuíram a velocidade dos passos, como as conversas terminaram abruptamente, insinuou que algo incomum estava acontecendo. E então a porta se abriu. Um homem entrou. Lá dentro, impecavelmente vestido de azul marinho. Terno sob medida. Sua postura era deliberado, sua expressão calma, mas formal. Ele parecia alguém acostumado a dando ordens, mas ainda mais acostumado a carregando-os com tranquilidade, sem questionamentos. Autoridade. Em sua mão havia um creme espesso. Envelope colorido lacrado com folha de ouro. E bem no centro daquele selo estava um emblema inconfundível, o selo do presidente dos Estados Unidos. Gast escapou de 2 enfermeiras próximas. Uma delas ela deixou cair a prancheta. Capitão Ryan Hale, sentado na mesma cadeira que não havia usado antes.
Saiu em poucos dias, endireitou-se lentamente, atônito. O homem acenou respeitosamente para ele. O fuzileiro naval, depois para Amélia. Senhorita Torres, disse ele com uma voz que era oficial e estranhamente acolhedor. Eu venho trazendo uma mensagem do presidente. Amélia piscou, com as mãos ainda em repouso. Em sua bandeja. O presidente, ela disse. Ecoou, sua voz um sussurro de cavalo. O homem deu um passo à frente, colocando o envelope delicadamente em seu colo. Eu recebi instruções para entregar isto pessoalmente. Ele pediu que eu lhe dissesse que é algo pessoal. Então, sem dizer mais nada, o homem virou-se e saiu da sala, deixando por trás de um silêncio tão denso que parecia sagrado. Amélia encarou o envelope. O selo dourado brilhava sob luzes no teto. Suas mãos tremiam ligeiramente ao pegá-lo. Sua respiração ela foi pega. Ela olhou para o capitão Reio, cujo rosto tinha a aparência de um homem testemunhar a história acontecer de perto. Bem, disse ele suavemente. Vá em frente. Ela assentiu lentamente com a cabeça e abriu o envelope. Dentro havia um cartão elegante, grosso e gravado. A tinta foi impressa em relevo. O escrito à mão, seja impressa ou pessoalmente, achei ruim, era limpo, forte, e inegavelmente presidencial. Cara senhorita Torres, suas ações em 11 de junho representam o que há de melhor no que isso significa. Ser americano. Num momento de puro instinto, você escolheu a coragem. Diante do rosto em meio ao perigo, você escolheu a compaixão. É com grande honra que te convido para a Casa Branca para uma cerimônia privada em reconhecimento ao seu heroísmo. Com admiração e gratidão, presidente nos Estados Unidos, os olhos de Amélia se viraram. Com lágrimas. Sua garganta se apertou. Elas salvaram vidas em salas de cirurgia, ficava além do expediente para confortar o solitário e carregando o peso de inúmeras tragédias em seu próprio coração ao longo dos anos. Mas nada disso tinha preparou-a para isso. O presidente dos Estados Unidos a estava convidando para a Casa Branca para ser homenageada. Ela engoliu em seco, olhando para o cartão. Novamente, como se estivesse lendo pela segunda vez. Talvez torne isso mais crível. Eu não o entendo, disse ela, com a voz embargada. Frágil. Eu apenas fiz o que qualquer um faria. Já fizeram. O capitão Reio inclinou-se para a frente, sua voz calma, porém firme. Não, Amélia, você fez o que pouquíssimas pessoas fariam. Feito. Você agiu antes que o medo pudesse parar. Você não me protegeu apenas a mim. Você protegeu aquilo em que acredito. Você deu todos que assistiram a esse vídeo tiveram um motivo para. Acredite, tudo ficará bem novamente. As enfermeiras ainda permaneceu na porta, com as mãos sobre suas bocas, olhos arregalados de admiração. Um técnico alguém sussurrou no corredor. Ela conseguiu, convidado para a Casa Branca. Isso ecoou descendo o corredor como se fosse folclore nascido em tempo real. Amélia olhou para trás. No cartão, as pontas dos dedos traçando letras em relevo. Uma lágrima rolou para baixo. Sua bochecha. Por toda a sua força, toda a sua compostura. Este foi o momento em que finalmente a fez ceder porque ela pediu isso. Ela não tentou ser uma símbolo. Ela só queria ajudar. E agora, o líder do mundo livre era convidando-a a se juntar aos heróis. De repente, os tubos de oxigênio em seu nariz, as máquinas ao seu redor, a dor em seu corpo, todos desapareceram.
Ela não sentiu como uma paciente. Ela nem sentia nada. Como uma enfermeira não mais. Ela se sentia como algo mais, algo que ela ainda não tinha. Tenho uma palavra para isso. Você vai para o Casa Branca, disse Ray em voz baixa. Isso é incrível. Amélia riu durante todo lágrimas, sua voz trêmula. Isso não pode. Seja real, é real, ele respondeu. E você merece cada momento disso. Ela olhou para ele, sua voz mal se elevando acima do tom adequado. Um sussurro. E se eu não estiver pronto? Ele sorriu. Então vamos nos arrumar juntos. O envelope ainda estava em seu colo. Mas o peso disso agora era emocional, não era físico. Carregava mais do que apenas um convite. Ele trazia a validação de uma nação. Transmitia a gratidão de pessoas que ela nunca tinha conhecido. Isso carregava o momento que viveria nas dobras de memória americana. Lá fora, pela janela dela, o sol subiu um pouco mais. A cidade continuou se movendo, alheios à silenciosa maravilha. Desenrolando-se no quarto 312. Mas logo eles todos saberiam por que Amélia Torres, enfermeira, sobrevivente, heroína, tinha acabado de ser convocado para a casa mais poderosa em um mundo, e sua jornada estava longe de por cima. Os portões de 1600 Pensilvânia Avenida erguia-se imponente e reluzente sob o sol do final da manhã, ladeado por agentes e torcedores da imprensa, seus lintéis já treinados na entrada de carros. O gramado sul era um mar de sapatos lustrados, cuidadosamente posicionados cadeiras, bandeiras americanas tremulando e aquele tipo de zumbido silencioso e expectante que precede a história. Amélia Torres tinha jamais imaginou que um dia colocaria os pés no gramado da Casa Branca, quanto mais como convidado de honra. Enquanto o SUV preto diminuía a velocidade para um pare na extremidade do espaço da cerimônia, as portas se abriram, revelando uma comitiva de carros. De agentes do serviço secreto a flanqueando em ambos os lados. A multidão se levantou em uníssono. Uma salva de palmas respeitosa interrompeu a conversa. Silêncio como uma onda suave. Ela deu um passo. Saiu lentamente, vestindo um vestido discreto da marinha. Com seu distintivo de enfermeira ainda orgulhosamente preso ao tecido. Amélia olhou para fora. Na multidão de veteranos e militares autoridades, profissionais de saúde e repórteres. Seu cabelo estava cuidadosamente preso. De volta. Suas mãos tremeram apenas levemente. Ao seu lado. O ar estava quente, cheio com a fragrância da primavera e pesado com significado. O capitão Ryan Hale deu um passo à frente. Saindo do outro lado do veículo. Em uniforme de gala completo, suas medalhas brilhando sob a luz do sol. Ele caiu acompanhando-a em passos silenciosos e firmes, exatamente como ele estivera durante todo o tempo todo. Seus olhares se encontraram por um instante. Nenhuma palavra foi trocada entre eles. Eles não precisavam. Ambos tinham vivido. Por meio de algo indizível. Agora eles estavam entrando em algo inesquecível. O caminho até o pódio. Estava repleta de rostos, sorrisos e saudações. Quando Amélia passou, os convidados assentiram com a cabeça, alguns colocando as mãos sobre o coração. Uma pessoa mais velha. A mulher sussurrou para ela, é ela. Neta, apontando delicadamente. Ela subiu lentamente os degraus do palco, ela coração batendo forte no peito. No topo estava o presidente dos Estados Unidos. Estados,
flanqueados por funcionários e militares. AIDS, sua expressão solene, mas afetuosa. Ele estendeu a mão para ela e ela a apertou. Um leve suspiro escapou de seus lábios quando ele inclinou-se para a frente e disse baixinho: foi uma honra conhecê-la, senhorita Torres. Então ele se virou para o pódio, limpando seu garganta. A multidão silenciou instantaneamente. A câmera parou de funcionar. Meu colega americanos, começou o presidente, seu voz forte e clara. Hoje nos reunimos não apenas em admiração a uma coragem individual, mas reconhecer algo raro e profundamente humano. Um ato de puro altruísmo em um instante. Que exigia coragem sem cálculo. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio se estendeu, seu olhar percorrendo tudo. A multidão antes de retornar para Amélia. Senhorita Amélia Torres, uma enfermeira de Washington, D.C., entrou em uma loja Target. Loja para comprar um refrigerante. Ela saiu. Loja com a gratidão de uma nação. Em um piscar de olhos, ela fez uma escolha. Que a maioria de nós apenas espera ter coragem para ter o suficiente para fazer. Ela viu o perigo direcionado a outro ser humano. E ela deu um passo à frente, não para trás. A multidão ouvia em silêncio, prendendo a respiração. Lágrimas brotaram nos olhos de muitos. Ela não fez nada. Ela fez isso por causa de um título. Ela não fez isso por glória. Ela fez isso porque era o certo. E essa, meus amigos, é a definição de heroísmo. Então, com um aceno de cabeça, um militar ajudante se aproximou, segurando um pequeno estojo de veludo. O presidente se virou para Amélia. Ela permaneceu ereta, com lágrimas já escorrendo pelo rosto, ameaçando derramar. É a minha marca registrada. Privilégio, disse ele, de conceder a Medalha Presidencial da Liberdade para a enfermagem Amélia Torres. Um lampejo de fita dourada, um medalhão brilhante foi delicadamente retirado de seu estojo. Enquanto ele o colocava em volta dela. Pescoço, a multidão irrompeu em aplausos. A uma ovação de pé varreu o gramado como incêndio florestal. Obturadores de câmeras explodiram em ritmo acelerado. Os repórteres registraram tudo. Ângulo. Veteranos prestaram continência. Enfermeiras enxugaram as feridas. Seus olhos. Amélia baixou a cabeça. Levemente, seus dedos roçando contra o peso frio do metal. Ela exalou profundamente, tentando permanecer composta, mas as lágrimas vieram mesmo assim. Suave, constante e sem vergonha. O presidente colocou a mão no ombro dela. E se inclinou para perto mais uma vez. Nós não somos, ainda não terminou. Ela olhou para cima, piscando. Entre lágrimas. O presidente se virou. Ao microfone. A senhorita Torres não tem, ela só conquistou o respeito da nação. Nos mostrou que a dedicação ao cuidado e o país parece. Hoje damos um passo adiante. Mais adiante. Ele fez uma pausa, permitindo que o peso do momento de pousar. Eficaz Amélia Torres é, por meio deste documento, imediatamente demitida. Nomeada enfermeira-chefe da White Unidade Médica da Casa. Ouviram-se suspiros de espanto. Público. As câmeras voltaram a mostrar seu rosto, agora uma mistura de choque e alegria atônita. Ela supervisionará a área médica. Operações aqui na Casa Branca, trazendo consigo não apenas experiência clínica e excelência, mas com uma moral inabalável. Bússola que todos admiramos profundamente.
Amélia virou-se para o capitão Hale, que estava sorrindo. Agora, o orgulho transparecia em seu rosto. Ela mal conseguia registrar os aplausos ao seu redor. Parecia que tudo tinha reduzido a este brilho surreal momento. Mas o presidente levantou a mão novamente, sinalizando que tinha mais a dizer. E mais uma coisa, acrescentou, sorrindo. Agora, por causa de seu serviço e compaixão, se estenderam não apenas a estranhos, mas para um dos nossos, o capitão Hale. Amélia também atuará como enfermeira pessoal de o presidente dos Estados Unidos. Outra onda de aplausos irrompeu, esta. O tempo ficou mais alto, mais jubilante. Repórteres. Digitar furiosamente. Bandeiras tremulavam no brisa. Uma banda tocou algumas músicas comemorativas. Notas ao longe. Amélia poderia, ela mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Levou a mão à boca, sobrecarregado. O que havia começado como uma simples pausa para o almoço tinha se tornado um evento nacional. Momento. Agora ela não era apenas reconhecida como um herói, mas acolhido no próprio coração da liderança da nação. Como a cerimônia chegou ao fim, os convidados se levantaram na fila para apertar a mão dela. Veteranos. Ela foi saudada. Suas colegas enfermeiras a abraçaram. As crianças seguravam pequenas bandeiras, acenando com elas, enquanto ela passava. Mas talvez o momento emocionante aconteceu quando o capitão Hale, você ficou ao lado dela mais uma vez. Você mudou mais do que apenas a minha vida, disse ele. Silenciosamente. Você nos lembrou a todos o que isso significa. Significa proteger uns aos outros. Ela sorriu, sua voz um sussurro. Eu estava apenas fazendo o que lhe parecia certo. Ele olhou para fora. Por entre a multidão, depois de volta para ela. E ele disse que é exatamente por isso que o país precisava ver você fazer isso. Juntos, eles desceram do palco para um novo capítulo, um que havia começado em um corredor de loja, forjado em silêncio, e gravado na história na Casa Branca Gramado. Os corredores da Casa Branca são silêncio nas primeiras horas da manhã. Há um silêncio. Para eles, uma espécie de quietude respeitosa, que se estende sobre pisos polidos e séculos de história. Como Amélia Torres caminha pelo corredor de mármore, ela passos ecoam suavemente, agora familiares. Como se pertencessem a ele. Já se passaram algumas semanas. Desde a cerimônia, desde que seu nome era gravado em manchetes e corações por todo o mundo. O país, desde um único momento de a coragem mudou tudo. Ela caminha. Estes salões agora, não como convidado, não como um paciente ou visitante, mas como principal enfermeira da unidade médica da Casa Branca. Seu escritório, situado logo além do West Wing, é modesto, acolhedor e repleto de lembranças da jornada que trouxe ela está aqui. Na parede está pendurado um quadro. Foto do dia em que o presidente colocou a medalha da liberdade em volta do pescoço. Ao redor, há dezenas de agradecimentos. Anotações e desenhos infantis, alguns amassados pela viagem e pelos envelopes, outros, ousadamente coloridos com corações de giz de cera e letra trêmula. Obrigada, enfermeira. Amélia. Você é a nossa heroína. Um pequeno copo a caixa no canto contém o próprio estetoscópio que ela estava usando naquele dia. Tudo aconteceu. O tecido ainda está manchado. Fracamente, uma lembrança permanente de que às vezes, aquilo que te destrói também te constrói. Você.
Amélia se acomoda em sua cadeira. A suave farfalhar de papéis e manhã luz solar através das persianas criando uma sensação de paz. Em sua mesa está um pilha crescente de cartas. Elas chegam diariamente, às vezes em feixes amarrados com sequência. Cartas de estranhos, companheiro-enfermeiras, veteranos, adolescentes e até mesmo professoras da escola compartilham sua história. Inspirou seus alunos a estudar medicina, ou ser corajoso, ou simplesmente ser gentil. Ela abre uma agora de uma quarta classe escolar em Iowa. Está escrito em papel azul com linhas para cada aluno assinatura na parte inferior. Eles desenharam uma versão em desenho animado da capa dela e tudo mais em pé ao lado de um grande coração vermelho e um fuzileiro naval americano sorridente. Amélia dá uma risadinha. Suavemente. Então ela pressiona a carta para seu peito por um momento, sobrecarregado não por orgulho, mas por humildade. Ela nunca não pediu nada disso, e ainda assim encontrou de qualquer forma, ela está sozinha. Uma batida suave soa em sua porta. Porta. Entre, ela chama, virando-se para dentro. Sua cadeira. A porta se abre e entra a passos Capitão Ryan Hale, sua presença como firme e sereno como sempre. Ele não é hoje estou de uniforme, apenas uma camisa simples. E calças, mas o jeito como ele carrega ele mesmo nunca muda. Suas visitas são agora mais frequentes, menos formal e mais familiar. Existe uma amizade silenciosa entre eles, forjados não em muito tempo conversas, mas em olhares, silêncio, e o peso de um momento compartilhado eles ambos sobreviveram. Você parece que esteve. Ele diz que está chorando novamente por causa das cartas. Um sorriso torto. Amélia sorri, enxugando as lágrimas. Os olhos dela. Iowa, desta vez eles me fizeram um super-herói com um escudo em forma de coração. Ele ri baixinho, entrando e dando uma olhada ao redor do escritório dela. Eles não estão errados. Ele fica alguns minutos atualizando-a sobre algumas coisas. Iniciativas médicas que eles estão colaborando para o atendimento de veteranos, mas na maioria das vezes, eles apenas ficam sentados por um momento. Uma espécie de silêncio entre duas pessoas que não é mais necessário preencher o espaço com palavras. Quando ele sai, ela caminha até a janela e vista para o branco gramado da casa. A bandeira americana tremula ao vento. Orgulhosamente na brisa da manhã. É vermelho, branco e azul captando a luz e ondulações ousadas. Ela encara a situação por um tempo. Há muito tempo. Aquela bandeira antes parecia distante. Para ela. Era um símbolo para os outros. Soldados, presidentes, livros de história. Mas agora, parado aqui, bem no coração de ela percebe a liderança americana. Algo profundo. Essa bandeira representa ela também. Representa todos que faz escolhas silenciosas todos os dias para proteger, servir, agir quando outros ela congela. O celular dela vibra. É uma mensagem. De uma jovem enfermeira no Oregon. Eu era com medo de voltar ao pronto-socorro depois de um caso violento. Depois assisti a sua reportagem. Voltei. Obrigada. Amélia encerra. Seus olhos se encontraram por um segundo. Ainda não. Parecer real. Como um momento tão rápido pôde, tão instintivo, se propagar tão longe. No entanto, tem. E continua. Lá fora, a imprensa finalmente passou a abordar outros assuntos. Manchetes. Mas a história continua. Contada. Em salas de aula,
transmitido em hospitais, sussurrado entre pais e filhas. Continua vivo nas pessoas que dizem eles apenas acenam com a cabeça quando ouvem o nome dela. Ela não é mais apenas uma enfermeira em seu período de descanso. Ela é uma história contada à mesa de jantar e nos livros didáticos, um lembrete vivo de que a coragem nem sempre se manifesta em gritos e heróis nem sempre usam medalhas quando entram em cena. Para a história. E, no entanto, ela carrega a sua. Com graça, não pelo que ela simboliza sobre ela, mas pelo que isso representa para outros. Esse heroísmo pode ser encontrado em lugares improváveis. Aquele lugar comum. Um momento pode se tornar extraordinário. Alguém como ela, quieta, cansada, meio caminho tomar um refrigerante numa terça-feira, dá para fazer algo que se espalha por todo o país. Amélia se vira da janela e caminha lentamente de volta em direção à sua mesa. O turno dela não acabou. O legado dela está apenas começando. Começo. E através de cada letra ela lê, em cada corredor por onde passa, e cada coração que ela cura silenciosamente, ela carrega essa lição profundamente enraizada em si mesma. A alma. Essa coragem não vem da alma. Uniforme ou holofote. Vem de optando por dar um passo à frente quando ninguém espera que você faça isso. Se você gostou disso, uma história incrível de coragem e sacrifício. E a honra demonstrada pela enfermeira Amélia Torres e capitão Ryan Reio. Não se esqueça de curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. Adoraríamos ouvir sua opinião. Pensamentos. O que mais te emocionou? E como você se sente em relação a como tudo terminou? Deixe seus comentários abaixo e mencione o seu localização, e diga-nos onde você está assistindo de. Além disso, avalie a história em uma escala de 1 a 10. Estamos ansiosos para ver suas reações.